Olá, boa noite. Vamos colocar aqui o tema da nossa live. O impacto físico da ansiedade. Olá, como a ansiedade faz você adoecer fisicamente? Boa noite. Chamo mais um. Deixa eu fixar aqui o tema, tá? Hoje a gente vai aprender, vai conversar aqui sobre o impacto físico da ansiedade. Como é que a ansiedade faz o seu corpo adoecer? Como é que a ansiedade faz você adoecer fisicamente? E aí eu vou pedir aqui já para você que chama pelo menos mais uma pessoa. Eu tenho certeza que se você não é do time dos ansiosos, mas você conhece alguém. Sabe por quê? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos mais de 40% dos brasileiros. Aliás, nós somos quase 40% dos brasileiros com ansiedade. Boa noite, Thaís. Thaís, nutróloga, minha amiga. Então, vamos lá. Gente, olha só. Hoje eu quero trazer aqui... Baixa só mais um pouquinho. Hoje eu quero trazer aqui uma visão da minha prática também de consultório, tá? Não é nenhuma meta-análise, nada disso. Mas de cada 10 pessoas que eu atendo com quadro de ansiedade, pelo menos 7, ou seja, 70% já estão ali, já chega pra mim entre um polo ansioso e depressivo. Às vezes a gente até confunde o diagnóstico. Não é puramente ansiedade, mas também não é puramente depressão. Desses 7, pelo menos aí 5 dessas pessoas já vêm tratando, já vêm tomando alguma medicação, já vêm tratando há algum tempo e mesmo assim continuam com crise de ansiedade. E por que será? Você já vem tratando tanto tempo, com várias medicações e a ansiedade não passa. Você já pensou sobre isso? Isso é um caso que tem realmente me intrigado e me colocado no modo de reflexão. E às vezes até eu me pergunto, e eu também já recebi algumas perguntas de pacientes do tipo assim: doutora, por que será que a minha ansiedade nunca passa? Por que será que naturalmente, hoje eu recebi essa pergunta na caixinha, eu sou naturalmente ansiosa? Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é naturalmente ansiosa. Você não nasceu para ser uma ansiosa. Não, acontece que a mente, ela acostuma com o padrão de ansiedade que você está tendo, com o padrão de ansiedade que você está desenvolvendo. E aí você já não se vê mais como uma pessoa que não vai ter ansiedade, como uma pessoa que está livre da ansiedade, pode viver livre da ansiedade e da medicação. Tem também uma outra pergunta assim: doutora, eu estou tratando há tanto tempo, eu estava bem, mas a ansiedade não passou e voltou. Agora eu estou aqui procurando a senhora. Oh, Jesus! Por que os sintomas físicos... Olha só, gente, essa pergunta que eu ouvi na semana passada. Por que os sintomas físicos da ansiedade existem se a ansiedade é na mente? Por que será que os sintomas físicos da ansiedade existem se ela é uma doença, é um transtorno mental? Se ela começa na mente. Se você ficar até o final dessa live, eu vou te contar, eu vou te esclarecer sobre isso. E eu quero também dizer aqui, para quem não é essa live, para quem não é esse estudo. E se você quer aproveitar um pouco mais, eu oriento você a pegar sua caneta, seu caderno e um pouco de água e ficar comigo até o final. Olha só, para quem não é esse evento, para quem não é essa live, se você não acredita que você pode viver livre da ansiedade, essa live não é para você. Esse evento aqui não é para você. Se você tá aqui porque você só quer mais algumas dicas de Instagram, essa live também não é para você. Esse conteúdo, ele vai ser
um pouco mais denso do que o que você está acostumada a ver por aí, como hackzinho, 3 formas disso, 4 formas daquilo, como fazer isso, 5 passos para isso. Não, eu não estou aqui para te dar dicas de como se livrar da ansiedade. Aqui você precisa aprender como a sua mente funciona, porque é reconhecendo como é que o seu inimigo age que você vai poder vencê-lo. E também para quem não é. Para quem não é, se você acha que somente com a medicação você vai ficar livre da ansiedade, essa live não é para você, tá? E aí você pode até estar me perguntando, mas doutora, você é contra a medicação? Não, em alguns momentos, em muitos momentos, nós vamos tomar a medicação como uma ferramenta maravilhosa. Sabe para quê? Para diminuir os sintomas, para aplacar os sintomas. Mas você precisa entender como funciona a sua mente para que você possa tratar a causa da ansiedade, que você possa tratar a raiz da ansiedade. E é para isso que eu tô aqui. Se você tem medos e esses medos têm te deixado cada vez mais ansiosa, fica comigo até o final. Você vai reconhecer como seus padrões de medo estão deixando a sua mente atordoada e estão deixando marcas no seu corpo físico que está fazendo cada vez mais você adoecer. E eu já quero pedir a você que está chegando aqui nessa live agora, pega esse aviãozinho aqui e compartilha com pelo menos mais uma amiga. Eu vou fazer isso agora, tá, gente? Quero que vocês também façam, compartilha com pelo menos mais uma amiga, para que venha com a gente. Você pode até dizer, não, eu não sou ansiosa. Não, eu não preciso disso. Talvez não. Mas talvez a sua amiga, talvez a sua mãe, a sua irmã, um conhecido do trabalho, precise desse conteúdo. E você é responsável por também propagar essa mensagem. Olha só, eu não consigo fazer tudo sozinha. Você precisa também compartilhar essa mensagem para que chegue para mais pessoas, para que a gente deixe essa marca de sermos o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e nós não podemos viver assim. Se você está aqui porque você quer tratar apenas os sintomas da ansiedade, eu também digo que isso não é para você, tá, gente? Eu tô aqui porque eu tenho uma missão hoje de mostrar para você como a sua mente funciona. E você aprendendo como a sua mente funciona, como os sintomas físicos aparecem, você vai ser capaz de viver uma vida livre de ansiedade. Eu quero mais uma vez dar boa noite aqui para vocês que estão chegando. Vamos lá, vamos falar sobre sintomas físicos da ansiedade. Os sintomas físicos da ansiedade é uma parte bastante dolorosa que aparece. E olha, quando a pessoa, quando a sua amiga começar a apresentar sintomas físicos de ansiedade, é porque há muito tempo que você já tem apresentado alguns padrões de pensamento que estão te levando a adoecer psiquicamente. E com isso, agora você vem deflagrado aí a parte física da ansiedade. E olha, os sintomas físicos da ansiedade são eles que vão te levar a ir para a emergência, vão te levar a procurar médico, a fazer exames. E algumas vezes vocês vão ouvir o famoso assim, não tem nada. Muitas vezes chega ao meu consultório pessoas falando assim, doutora, mas eu estava no trabalho e de repente fechou o peito, me bateu uma angústia, do nada eu fui para a emergência. Chegando lá, fizeram vários exames, pensei que estava infartando, mas olha, não era nada. O médico falou para mim que não era nada, era só ansiedade e mandou eu procurar um psiquiatra. Se essa história também é a sua história, eu quero dizer a você que é capaz de você identificar
o sintoma físico da ansiedade e isso não ser mais um gatilho para você. Mas você precisa reconhecer que sintoma é esse. Você precisa reconhecer o que é que está te levando a ter crises de ansiedade. Às vezes, uma irritação. Às vezes, uma irritação sem causa nenhuma aparente. Às vezes, uma frustração que está ali no seu peito, ali ó, batendo. Tem mulheres, isso é muito comum em mulheres que falam sobre o cansaço físico. É um cansaço físico constante que não tem aparentemente nenhuma causa. E esse cansaço, essa angústia, esse trancar no peito vai fazer com que você paralise a sua vida. Porque você vai ter medo de ter outra crise. E aí, com a vida meio que paralisada e cada vez mais a angústia no peito, isso vai levando a você a um padrão de autossabotagem, a cada vez mais se frustrar. E aí, em alguns momentos, geralmente no final do dia, você vai estar com o pescoço tenso, a musculatura tensa, com dor no ombro, que mais uma vez você vai dizer o quê? Que não é nada, que não foi de lugar nenhum, de lugar nenhum. De lugar nenhum, olha só, isso nasceu assim. E não é. Não nasceu assim. Você já vinha com esse padrão. Sentimentos de culpa, raiva, frustração, medo do abandono, medo. Geralmente o medo é uma emoção que você começa a internalizar cada vez mais na sua mente. E isso vai dar resultado no seu corpo. Resultado no seu corpo fisicamente. E sabe por quê? Tudo que você sente na sua mente e tudo que você reprime na sua mente, toda emoção reprimida, o seu corpo vai reagir. Ou seja, vai agir em contrário ou em favor, melhor dizendo, daquilo que a sua mente está dando para o seu corpo. Você sabia disso? E como é que o meu cérebro funciona na ansiedade? Como é que o seu cérebro funciona na ansiedade? Quando você percebe uma ameaça, e antigamente a ameaça era nossos ancestrais, nossos antepassados, eles precisavam caçar para sobreviver. E aí, eles tinham a caça como uma ameaça. Então, eles precisavam ficar em estado de alerta para que a caça realmente servisse como caça e eles não se tornassem caça. Só que agora não. Agora, você sente uma ameaça. A ameaça pode ser o trânsito, pode ser o seu chefe, os relacionamentos. Os seus relacionamentos podem ser uma grande ameaça. O seu relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com seus pais, com seu cônjuge, pode se tornar uma grande ameaça para o seu cérebro, para as suas emoções, para os seus pensamentos. E aí, a sua amígdala cerebral vai ver isso e vai sentir como uma ameaça. Afinal, o seu cérebro não sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E ele vai tomar tudo como se realmente você estivesse em perigo. E então, o seu corpo físico vai começar a produzir noradrenalina, adrenalina e cortisol. São os chamados hormônios do estresse. Eu quero só tirar aqui uma atenção de vocês, uma breve atenção de vocês, é que nós precisamos do estresse saudável. Porém, quando isso acontece e o meu córtex pré-frontal, ele está em perfeita situação e ele vai regular aquilo. Não é nada grave. Agora você volta a seu estado de normalidade. Só que continuamente com esse estado de ameaça, a minha amígdala cerebral vai ser muito ativada. E o meu córtex pré-frontal, ele vai fechar. Ele vai ficar em silêncio. E aí eu vou ter constantes crises de ansiedade. São nessas constantes crises de ansiedade que eu vou ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, que eu vou ter taquicardia, que eu vou ter falta de ar. Esses são os sintomas fisiológicos, os sintomas físicos causados pela ansiedade.
É assim que o seu cérebro vai funcionar quando você tem uma crise de ansiedade. Olha, para cada sintoma de ansiedade existe uma causa. E se você não descobriu a causa da sua ansiedade, não se limite a isso. Porque cada sintoma, sim, tem uma causa. A mente conecta ao seu corpo. Tudo que a sua mente sentir, o seu corpo vai reagir e vai apresentar um sintoma compatível com a ansiedade. Vai apresentar um sintoma seu de ansiedade. É isso que acontece. E aí você vai ter aquele famoso bolo na garganta, uma angústia no peito, uma opressão, refluxo, dores de estômago. Quem aqui não já ouviu falar na gastrite nervosa? Eu tenho dores no estômago, mas eu tenho uma alimentação tranquila e a única coisa que me aparece, quando isso me aparece, o único gatilho que faz aparecer a minha dor de estômago é quando eu tenho ansiedade, é quando eu estou sob intenso estresse. E aquela tensão nos ombros no final do dia ou na coluna lombar. Aqui, ó. São esses sintomas físicos de ansiedade que vão te levar a procurar um médico, a procurar a emergência, que vão te levar a procurar, quem sabe, a pílula mágica para acabar todos os seus sintomas ansiosos. Mas olha, se você trata apenas com medicação, você está tratando justamente os sintomas, você não está tratando as causas. E é por isso que mesmo tratando tanto tempo, você ainda tem crises de ansiedade. E é por isso que de medicação em medicação, de médico em médico, de ano após ano, você ainda tem crises de ansiedade. Eu sei que é duro você ouvir isso, mas você está tratando apenas os sintomas. E enquanto você não procurar entender como esses sintomas estão agindo e o que é que eles estão tentando falar para você através do seu corpo, através das suas enxaquecas, através da sua dor do estômago, através da sua dor lombar, através da sua dor nos ombros e dor no pescoço, através da sua taquicardia, palpitação e pressão alta. Enquanto você não entendeu o que esses sintomas querem dizer para o seu corpo, eles vão apenas te atrapalhar a vida. Eles vão apenas intensificar cada vez mais o seu estado de ansiedade e vão te paralisar a vida, te paralisar os sonhos, te paralisar o sono. Muita gente que chega com problemas de insônia é porque simplesmente estão com problemas de ansiedade. Gente, desculpa aqui o doguinho. Eu vou chamar meu filho para tirá-lo daqui. Davi, seu cachorro, por favor. Olha o Rony. Obrigada, gente. Então, assim, o que é que eu tava falando? Isso. E aí, quando chegam os sintomas de ansiedade no seu corpo físico, quando chega aquela dor no peito, aquela angústia, aquela sensação de paralisia, aquelas tonturas, vômitos e até constipação intestinal, eu vou tentar camuflar essa dor, tentar abafar essa dor, abafar esses sintomas. E presta muita atenção. Quando você abafa os sintomas, quando você tenta colocar os sintomas lá embaixo, enterrá-los, você está enterrando a raiz emocional que está fazendo com que esses sintomas nasçam, que está fazendo com que esses sintomas cresçam. E ao invés de você tratá-los, você vai fazê-los cada vez mais forte. Toda a emoção reprimida na mente e não tratada vai fazer com que o seu corpo sinta cada vez mais. E aí, um belo dia, do nada, você vai explodir.
é um acesso de pânico, é um acesso de uma crise de ansiedade que vai te levar outra vez para o hospital, para a emergência, que vai fazer sua vida paralisar, que vai fazer você ter que sair do seu trabalho. Vai fazer você ter que esperar 4, 5, 6 meses por uma perícia do INSS. Vai fazer você ter que fechar, falir a sua empresa, porque você não está dando conta das suas raízes emocionais. E agora você está emocionalmente e fisicamente doentes. E sem dar conta do seu adoecimento. Percebe? Percebe que o remédio não é abafar os sintomas, mas tratar a causa. Você precisa reconhecer o que esses sintomas estão falando sobre você, sobre o seu estado emocional e tratar as causas. Você já pensou sobre isso? E como é que eu trato as causas da ansiedade? Como é que eu faço, doutora? Como é que eu faço? Olha, antes desses sintomas aparecerem, você já tinha um padrão de pensamento. Preste atenção, vamos pensar aqui comigo. Se quando você teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, qual era o teu padrão de pensamento? Qual era o teu padrão de pensamento? Será que era padrão de alegria? Será que era um padrão de gratidão? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar, nunca vi, nunca chegou para mim uma pessoa que estivesse em estado de alegria ou em estado de gratidão e de repente desenvolvesse uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Geralmente, os pensamentos que estão aí sobressaltando essa cabeça são pensamentos de tristeza, são pensamentos de culpa, são pensamentos de raiva, são emoções sempre negativas. E aqui eu não estou para dizer para vocês que vocês não possam sentir emoções negativas. Elas são necessárias, a tristeza é necessária, a raiva é necessária, mas é necessária para que você sinta que tem algo de errado e que você comece a tratar, que você comece a resolver. E quando eu vou conversar com meus pacientes, geralmente eu já dou para eles o direito de raiva. Essa semana eu estava diante de uma paciente e ela externou a expressão de raiva sobre a minha pessoa, lógico, porque o que eu tinha que dizer a ela naquele momento sobre essas emoções reprimidas que estavam levando cada vez mais um quadro de ansiedade, eu sei que não são fáceis, não eram fáceis, e ela externou aquela cara de raiva. E aí eu disse assim, eu sei que você tá com muita raiva de mim, e eu dou a você o direito de raiva. E ela disse, antes de sair da consulta, ela disse, pela primeira vez, alguém disse que eu podia ter raiva. Olha como é interessante. Nós não somos aprendidas, nós não aprendemos na nossa infância a ter raiva, a sentir tristeza, a viver o luto, a ter culpa e a resolver toda essa situação. A gente aprende o quê? Que a raiva não é normal. É feio você ter raiva. É feio você ficar triste. Você tá triste por quê? A questão não é você sentir, mas a questão é você permanecer nesse padrão de emoção, nesse padrão de pensamento, que vai te levar a uma emoção cada vez mais negativa. Ora, se você me xinga, se você diz alguma coisa que não me agrada, é natural que eu fique triste, é natural que eu sinta raiva. Agora, a própria Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, você tem todo o direito de ter raiva, você tem todo o direito de ter emoções negativas. Mas resolva-se. Resolva-se primeiro, para que você possa resolver a situação e não nutrir no seu corpo, na sua mente, esse padrão de emoção negativo. Porque quando você se prende ao padrão de pensamento negativo, da raiva, da culpa, da tristeza, da preocupação excessiva, a preocupação excessiva que é uma característica da ansiedade.
preocupação com o futuro. Esses geralmente são os padrões de pensamento que está numa mente ansiosa. E aí, quando muito bem reprimidas, não tratadas, eu reprimo, eu boto panos quentes, eu vou lá de novo, eu digo pra mim que eu não posso sentir isso e eu não trato, eu não lido com essa emoção. E eu reprimo cada vez mais. E nessa represa emocional, tem um dia que o meu corpo explode. Explode de dor. Explode de dor física, decorrente de uma doença emocional. É a dor do corpo todo. É a fibromialgia, que é uma dor que ninguém explica. Dói o corpo todo. E eu acredito que doa o corpo todo. Porque tem cada vez mais emoções reprimidas, enraizadas. E quanto mais a raiz cresce, mais eu dou poder para ela, para que os sintomas, que são esses frutos dessa árvore que é você, os sintomas sejam também negativos, sejam sintomas de dor, dores articulares, dores no corpo todo, dor na sua lombar, dor tensional no seu pescoço, uma enxaqueca que você não consegue resolver com os analgésicos, uma dor no estômago, que ninguém diz de onde é, apenas diz que é uma gastrite nervosa, uma constipação, e aí você fica enfesada, é de uma irritabilidade, enfesada, cheia de fezes, cheia de dejetos. Por quê? Simplesmente porque você não soube lidar nem tratar com as raízes emocionais das suas crises de ansiedade. Em 2 lives passadas, eu mostrei para vocês como a sua mente funciona e como mentalmente elas te adoecem. Hoje, eu estou mostrando aqui para vocês o impacto de uma mente ansiosa no seu corpo físico. E a emoção reprimida vai fazer com que você adoeça. É a emoção que você está escondendo por culpa, por medo, por vergonha. Mas eu sei que não é culpa sua. É porque nós não aprendemos a lidar com essas raízes emocionais. Disseram para mim, disseram para você, e quem disse isso, quem fez isso, não fez por mal. Também não estou aqui para julgar. Não só fez porque só sabia disso mesmo. Só sabia sim. E hoje é replicado. Mas você que está aqui, você está tendo a chance de entender e de perceber que não é assim. Não é assim nem para você, nem para mim. Você precisa aprender a lidar com as emoções. E é lidando com as emoções que a gente vai acabar com os sintomas físicos da ansiedade. Deixa eu te dar só um exemplo. Você aprendeu que você não deveria conversar com estranhos. Não é isso. Você aprendeu isso. Não converse com estranhos. Não aceite nada de estranhos. E aí, você cresce com esse pensamento no seu subconsciente de que você não pode falar com estranhos. Ou seja, se uma pessoa estranha, uma pessoa nova, uma pessoa que está ali, que você nunca viu, ela não merece sua confiança. É isso que está interpretando. Seu cérebro está interpretando assim. Então, eu vou ter dificuldade de lidar com o novo. Eu vou ter dificuldade de recomeçar algo. Cada vez que chega uma coisa nova para mim, é de estranheza, é de repugnação. E olha, hoje, no pós-pandemia, a gente tem vivido muitas coisas novas. Muitas empresas que faliram, muitas empresas que tiveram que acessar outros padrões de venda, outros instrumentos de trabalho, novas profissões chegando e sempre o novo, né? Então, muita gente está tendo dificuldade com esse novo. Mas não é de agora. Não é com esse novo propriamente dito. É porque ouviu lá no seu passado que o novo, o desconhecido, não merecia a sua confiança. E hoje eu tenho medo do novo. E aí eu tenho medo também de dizer não.
Eu tenho medo de dizer não. Quantos de vocês que estão aqui têm medo de dizer não? Fala aqui pra mim. Fala. Quantas de vocês têm medo de dizer não? E isso gera um estresse tão grande, só o fato de eu lembrar que eu tenho que dizer não para aquela pessoa já me causa uma certa angústia, um certo desconforto. E olha, aquela pessoa que me é desconhecida e que eu não posso nem falar com ela e que me traz um certo receio de dizer não, vai me causar constrangimento. E se ela for o meu chefe, pior ainda, porque é um novo, é um desconhecido e além de tudo, eu não posso dizer não, gerando em mim também uma baixa autoestima. E nessa baixa autoestima, essa pessoa que para mim representa autoridade, ela representa uma autoridade, eu percebo ela como ela sendo superior a mim. E ela sendo superior a mim, eu vou me trancar, porque eu sou menos. E já pensou se eu tiver que dizer não para essa pessoa? Eu não vou conseguir me aguentar. E aí eu prefiro fazer, sabe o quê? Eu prefiro dizer sim, mesmo me sentindo sobrecarregada, mesmo me sentindo cada vez mais sobrecarregada. E aí é como se eu estivesse levando o mundo em minhas costas. E aí de onde vem? Aqui, ó. Primeiro, a tensão muscular. Só que lembra que antes de dizer não, eu fiquei remoendo. E aqui dentro bateu a taquicardia, a angústia. Eu não dormi essa noite e aí já vem uma noite mal dormida, a insônia, o cansaço. Olha só como os sintomas vão um puxando o outro, um puxando o outro, um puxando o outro. E esse cansaço físico vai cada vez me deixando mais irritada. Eu passei essa noite assim. E agora, por não saber dizer não, e eu ter que dizer não, porque eu não quero ser rejeitada. E rejeitada por um estranho. Olha, mais um medo aí chegando, mais um padrão de medo aqui apresentado para vocês. E cada vez mais eu fico sobrecarregada. E essa dor, que antes estava sobre os meus ombros, a dor de carregar o mundo todo, agora passa para minha coluna. E eu preciso carregar o mundo todo. Cada vez mais eu ando como se eu carregasse o mundo todo. E eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder porque aquilo é um novo. E na minha mente, o meu pensamento de medo do novo, medo da pessoa nova, porque eu não posso falar com a pessoa nova, eu preciso me esconder. E muitas vezes é daí que é gerado o meu medo de falar em público. E eu me escondo. E sabe o que acontece? A minha identidade e o meu propósito cada vez mais vão ficar escondidos por um medo. O medo de me expor, o medo de dizer não, o medo do abandono, o medo da rejeição. E o medo vai puxando cada vez mais outro medo. E aí o meu sistema nervoso central, nesse momento de ansiedade, que quer lutar ou fugir, mas agora ele não sabe nem lutar ou fugir. Sabe por quê? Porque esse medo que eu estava processando no meu cérebro, na minha mente, na minha cabeça, que eu levei as minhas emoções lá embaixo enraizadas, agora eu não sei mais nem lutar, nem sei fugir. E o meu cérebro me leva a uma paralisia. E como o meu cérebro ele quer paralisar, eu tenho uma sensação física de que eu vou cair. A sensação física de que o chão está revirando. A sensação física de que as minhas pernas estão tremendo. A sensação física da tontura. Que pode levar ao desmaio. Tudo isso por quê? Porque o meu cérebro está se desligando de toda essa ameaça, que os meus pensamentos sabotadores, que os meus pensamentos de medo estão me sobrecarregando.
E tem mais. Lembra que eu sou aquela pessoa que tem medo de dizer não, porque tem medo da rejeição, tem medo do abandono? E vai aceitar aquele sim? Vai dizer sim para mais esse contrato, para mais essa atividade? E vai dizer sim, vai ficar se remoendo e vai ficar engolindo, 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 engolindo. Sabe a expressão engolir sapos? Não necessariamente quer dizer que você vai revidar, que você vai engolir algo que a pessoa falou sobre você e você não gostou. Às vezes é só um pedido do seu chefe, é só um pedido do seu esposo, é só um pedido dos seus filhos, que por ter medo da rejeição e do abandono, que por ter pensamentos de autossabotagem, que por trazer para você um pensamento de culpa, você diz sim. E você acaba engolindo esse sapo. E aí, ó, o bolo na garganta, a dor na garganta. Tem pessoas que quando sentem-se muito estressadas, muito contrariadas, sentem um nó na garganta, sentem dor na garganta, ou sentem o estômago pesar, o intestino pesar, a barriga pesar e se enche de gases abdominais. Para cada sintoma que você tem da sua ansiedade, existe uma causa. Se você ainda não encontrou a causa desse sintoma, ele está aqui para te dizer que o seu corpo está pedindo socorro, que o seu corpo quer mais, mas ele não quer mais desse mesmo que você está acostumada. O que ele quer, sim, é te dizer que você precisa tratar essa raiz emocional, para que tratando a raiz emocional desse sintoma, você fique livre de uma vez por todas dos impactos físicos e mentais da ansiedade. Gente, quando você quer agradar a todos, e é um padrão que eu vejo se repetir cada vez mais no meu consultório, é o querer agradar. É a filha que não se sente a filha perfeita, mas quer ser a filha perfeita, quer ser a esposa perfeita, quer ser a mãe perfeita. E eu devo dizer claramente para você, você jamais será perfeita, você não dá conta de tudo e tá tudo bem. Mas insistem em ter esse padrão, porque lá atrás sentiu-se abandonada, lá atrás sentiu-se rejeitada. E na cabeça dela, e na mente dela, e no seu subconsciente, existe um padrão emocional de rejeição que não quer ser tratado. Por que não quer ser tratado? Porque nós não fomos acostumadas a ver nossas dores. Nós não fomos acostumadas a lidar com as nossas emoções dolorosas. E por isso, toma-se 1, 2, 3 antidepressivos. Já peguei gente com 7 antidepressivos e mais uma gama de analgésicos e corticoides. Mas não queria ver a dor. Não queria ver a dor. E ver a dor, colocá-las em pratos limpos e recalcular a rota. E recomeçar. Porque nós precisamos, a cada vez que um sintoma físico da ansiedade aparece para você, ele quer dizer assim, olha, isso aqui não é o fim. Isso aqui é o começo de uma nova história. Mas você precisa ver o que esse sintoma está dizendo para você. Qual é a raiz que você está escondendo nesse momento? E cada vez mais que você esconde essa raiz, ela cria forças. Ela cria forças para liberar a seiva, que são os gatilhos. E o gatilho para a sua ansiedade, os motivos da sua ansiedade, não é o seu trabalho, não é o seu chefe, não é a sua profissão. Não são as contas que você tem que pagar, não são seus filhos. Não são. Eles não são o motivo. Eles são apenas gatilhos que liberam emoções que estão lá embaixo, não tratadas e que ressurgem a cada vez que você vai lá no seu subconsciente e busca essa memória traumática. Busca essa memória que você não soube lidar.
E aí vem o sintoma. O sintoma apenas é o reflexo de uma raiz emocional não tratada. Se quando você pensa em dizer não para alguém, você começa a sentir uma falta de ar, um desconforto, um ataque cardíaco, isso quer dizer que você tem medo de agradar. Preste atenção. É medo de agradar. Aliás, medo de desagradar. E nesse medo de desagradar, você diz sim e leva consigo o seu eu, o seu próprio eu. Boa noite a vocês que estão chegando agora, gente. Boa noite a vocês que estão chegando agora. Hoje nós estamos falando do impacto físico da ansiedade. Como a ansiedade faz você adoecer fisicamente. Nós passamos 2 lives anteriores, e tá aqui no meu feed para quem quiser ver, rever ou ver, falando sobre os impactos emocionais da ansiedade, as raízes emocionais da ansiedade. E hoje, a pedidos, eu resolvi mostrar para vocês como é que a ansiedade tem impactado nossos corpos fisicamente. E ainda essa semana eu vou estar aqui numa super live, uma live surpresa, mas eu aviso a vocês no dia, sobre como é que a ansiedade está impactando a nossa vida espiritual. Por que isso tudo? Por que a mente? Por que o físico? Por que o espírito? É isso que é assim como eu trato os meus pacientes, e é isso que eu faço no método NIME. O método onde eu trago a neurociência, a inteligência emocional, a medicina e também a espiritualidade. Para que você se veja como um ser trino. Um ser que aqui, o físico que você vê, é apenas a impressão entre a sua mente e o seu espírito. E se um está doente, todos os outros estão. Os impactos físicos que a ansiedade tem causado sobre o seu corpo, sobre você, estão para te dizer que você precisa recalcular a rota, precisa ver quais são as raízes emocionais que você precisa tratar e recalcular a rota. E nós estaremos com um evento no dia 5/10. O link está na minha bio. Esse evento é para você que quer aprender a transformar o seu estresse, o estresse do dia a dia, em poder. E assim ter liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade espiritual. E quando eu falo em liberdade financeira, eu não quero dizer para você que eu vou vender um curso de marketing digital, que são formas de calcular e de ter renda extra. Não é isso. Mas a ansiedade tem tirado muita gente do jogo, tem tirado muita gente do páreo, tem tirado muita gente do trabalho. Vocês devem ter visto as últimas notícias do cantor Wesley Safadão. Vocês sabem quanto é que ele perdeu? O Wesley Safadão é rico, é milionário. Mas ele teve que cancelar vários shows e pagar multa. Essa semana, a semana que passou, eu devo ter atendido alguns pacientes que, pelo menos que eu lembre assim do alto, eu tive que, por conta de ansiedades, sintomas graves de ansiedade, ter que liberar do trabalho 3 pessoas. E sabe o que isso significa para elas? Significa uma fila do INSS que está fazendo aqui, não sei na sua região, mas aqui na minha região, tem perícia para março do ano que vem, ou seja, 6 meses para frente. Significa que essas pessoas vão ficar com um poder aquisitivo menor. Quando eu falo de liberdade financeira, é sobre isso. Porque eu já passei por crise de ansiedade, eu já tive depressão. E na época, eu precisei fechar a minha empresa, fechar a minha clínica e passei a depender também do INSS, com uma renda 2/3 a menos do que era a minha renda. E se você está livre emocionalmente, você está livre para viver a sua liberdade financeira e a sua liberdade espiritual. Agora eu queria saber de vocês que estão aqui. Tem alguém de Maceió aqui? Eu quero compartilhar com vocês um pôster para vocês que é de Maceió. Coloca aqui na live, coloca aqui, sou de Maceió. E onde é que vocês estão falando?
Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar para vocês esse evento aqui. Gente, esse evento aqui é um evento patrocinado pela empresa Hive, uma empresa de suplementação, onde a nutricionista Isabela Maranhão, a doutora Carla Fernanda, cardiologista, e a Pri de Preste, vamos estar juntas num bate-papo, como você identificar suplementar. São Paulo, que bacana, Rita! Prazer ter você aqui. Como identificar, suplementar e prevenir a ansiedade. Vai ser aqui no Harmony, no prédio 1 do Harmony, às 19 horas da próxima quinta-feira. Quem é aqui de Maceió, vocês são meus convidados. E você, Rita, eu quero convidar você a estar comigo no Mapa da Liberdade, que é esse evento que eu tô falando, que vai acontecer online e gratuito no dia 5 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, Rita, ou se quem tá aqui, também assim como a Rita, e que não é daqui de Maceió, ver se vocês podem participar aqui online, né? Não é daqui de Maceió, mas que esteja comigo no dia 5 de outubro. Gabriel é de Aracaju. Esteja comigo no dia 5 de outubro, no evento O Mapa da Liberdade, é onde você vai poder transformar o seu estresse em poder e ter liberdade emocional, financeira e espiritual. O link de inscrição está na minha bio. Eu quero ver todos vocês por lá. Deixa eu parar de compartilhar esse evento aqui. Gente, eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo. Se vocês têm alguma dúvida, essa live vai ficar salva. Vai lá, comenta que eu vou responder a vocês. Se a questão é muito pessoal e você quer tirar essa dúvida longe do público, então vai no meu direct e aí vocês podem comentar e eu vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês sobre isso, tá bom? Sobre como a ansiedade tem impactado a sua vida física, como tem feito você adoecer fisicamente. E não esqueça, essa semana ainda vai ter live surpresa. Como é que a ansiedade vai agir na sua saúde espiritual? Vem comigo. Boa noite!